E agora vai iniciando a gravação. Ok. Agora estamos gravando. Eu vou dar as boas-vindas a todos, boa noite. Mais uma aula, e essa aula super especial do projeto Você Não Visa. Eu não posso nem começar a falar, e já vou ficar emocionada. A diretora Meiruzi, da segunda diretoria, que é farmacêutica, servidora da agência, está aqui com a gente. E eu estou ficando emocionada porque quando eu falei para ela do projeto, ela comprou todo o projeto e trouxe todo mundo da Anvisa junto. Então, eu só tenho a agradecer, aproveitar para fazer esse agradecimento público e especial, porque os feedbacks têm sido maravilhosos nas aulas, todo mundo falando que estão pagando cursinhos caros por aí, mas ter as pessoas da Anvisa falando para elas tem sido a melhor coisa que existe. Então, eu aproveito para te agradecer, diretora Meiruzi, por estar aqui conosco. Muito, muito, muito obrigada e por tudo o que tem feito por esse projeto. A palavra é sua, fique à vontade. Professora Elaine, primeiro, quem tem que agradecer sou eu. Primeiro, pela oportunidade de estar aqui. E adorei o nome Você na Vida, que vocês todos estejam do lado de cá, nós precisamos. Eu queria dizer da imensa honra de estar aqui junto com vocês. A ideia de hoje é um bate-papo, e eu queria contar para vocês um pouco como que é a Anvisa, como é trabalhar na Anvisa, e dizer da nossa necessidade de pessoas que estejam comprometidas com a pauta da saúde pública no nosso país, com a melhoria do nosso país, com a inovação, com a pesquisa, e especialmente que estejam aguerridas nessa missão de quer ser um servidor público, né? Então, a ideia de hoje, me sentindo muito honrada nesse tema, a gente vem trabalhando por muitos para tentar fortalecer o quadro de servidores da Anvisa. É muito importante a gente ter o fortalecimento com servidores públicos, de forma que a gente construa essa carreira, que a gente construa história da agência e também o próprio legado. Então, eu queria contar para vocês hoje um pouco da minha trajetória aqui na Anvisa, e para que vocês conheçam um pouco esse trabalho e, especialmente, que entendam essa dimensão do que vocês já estão fazendo. É o que vocês já estão fazendo. Certamente, vocês sairão dessa oportunidade e desse programa, da grandeza que a professora Elaine, e eu posso falar que, inclusive, recentemente, colega minha aqui na Anvisa, com atuação na farmacovigilância, seja para a carreira de vocês. É muito engrandecedor fazer parte desse projeto como aluno, como participante, como membro. E o que eu espero é que desse projeto vocês se tornem servidores da Anvisa, mas muito além disso, que isso sirva para vocês como experiência de vida, como doar um pouco ao outro, e do nosso papel de passar e transmitir o conhecimento para os demais e tentar fazer a diferença na vida do outro, no estímulo de que juntos nós podemos construir, sim, um país melhor, um país mais integrado, um país que trabalha e atua com as diferenças. Nós somos um país muito plural e nós, enquanto cidadãos e cidadãs desse país, temos uma missão especial. Então, a ideia hoje também é conversar um pouco com vocês sobre isso, e que vocês já se sintam engrandecidos por estar nessa aula e por fazer parte desse projeto e pela energia que roda esse projeto. Sinceramente, quando a professora entrou em contato comigo, eu senti uma grande energia de juntar as mãos, porque durante a pandemia eu tive a oportunidade de enfrentar grandes desafios, mas a gente só conseguiu superar as dificuldades porque a gente decidiu trilhar pelo caminho da ciência e trilhar pelo caminho do conhecimento e especialmente das melhores evidências para a tomada de decisão. E essas evidências estavam estribadas especialmente na ciência
e a gente construiu com pessoas, né? Então, eu agradeço e queria reconhecer o papel da professora Elaine em me ajudar a aprovar vacinas. Cada vez que a gente fez aquela reunião pública e que os nossos técnicos estavam na liderança, a gente mostrou a grandeza do que era atuar nessa missão pública. Então, eu queria lembrar para vocês, para que nunca esqueçam, que nós somos membros do SUS, não esquecer ali da Lei 8080, de 1990, que é a diretriz da nossa atuação. Nós somos uma agência reguladora, mas diferente das agências reguladoras das concessões de estradas, de rodovias, e nós temos uma missão especial além da regulação, e é o que é o maior estribo, que são as questões relacionadas à saúde pública. E o que mais deve nos motivar nessa atuação é favorecer e atuar para que o Brasil tenha acesso a produtos com qualidade, eficácia e segurança, e também serviços que atendam às necessidades da nossa população dentro dos padrões de segurança e também de eficiência. Nós somos uma agência, quando a gente compara a Anvisa com o mundo, não tem par igual ao nosso, por maior que sejam as agências. A competência da Anvisa, ela é múltipla, ela passa, certamente vocês já estão atuando nesse conhecimento, mas eu queria reiterar que quando a gente compara com nossos pares internacionais ou os nossos vizinhos, não tem nenhuma agência reguladora que trata de portos e aeroportos, que trata de serviço de saúde, que trata dos diversos produtos sujeitos à vigilância sanitária. Vamos lembrar aí que nós tratamos do agrotóxico ao medicamento, e também que coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nosso país, com as características da tripartite, especialmente definido na Lei 8080, tem responsabilidades diferenciadas, seja para o ente federal, estadual e municipal. Então, muitas responsabilidades também são atribuídas aos estados e aos municípios. Isso nos parece difícil quando a gente trabalha com países de dimensões como o Brasil, mas também é uma forma de multiplicar esses atores nas diferentes regiões e municípios que o Brasil tem. Queria lembrar para vocês também que, nesse sentido da criação da Anvisa, a Anvisa sai praticamente de uma Secretaria de Vigilância Sanitária dentro do Ministério da Saúde. É criado pela Lei 9782, de 1999, com diversas atribuições. Além das atribuições dadas na Lei 9782, a gente tem uma reformulação na Lei das Agências, que é a Lei 13.848. E essa lei ela é de 2019. E por meio dessa lei, a nova Lei das Agências, eu me torno diretora substituta da agência exatamente ali em abril de 2020. Eu atuava como diretora adjunta já na agência e me torno como diretora substituta, porque a Lei das Agências, ela trouxe a previsão de um servidor, enquanto não houvesse indicação e sabatina pelo Senado Federal, assumisse a posição de substituto, de forma que a agência não parasse, de forma que os temas relacionados à regulação sanitária e as decisões da agência não sofresse em relação à ausência de diretores indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado Federal. Eu tive a oportunidade de ser diretora substituta da agência no período mais hard da pandemia, naquele período que eu preciso lembrar que foi um período de grande superação do país por todos os aspectos, no qual a gente atuava e trabalhava com desconhecidos, um vírus novo, um vírus que, eu diria, por vezes, deixou todos nós de joelho. A magnitude da pandemia fez com que o Brasil passasse as piores dificuldades em relação à nossa cadeia de suprimentos, e a gente teve que se reinventar para que o nosso país, inclusive,
não padecesse da falta do álcool 70%, do álcool que pudesse estar no serviço de saúde. Então, eu disse por vezes que os servidores da Anvisa se somavam aos heróis da pandemia, porque de uma forma ou de outra nós estivemos ali na linha de frente, ainda que estivesse nessa linha de frente na mesa, no lado administrativo, sem contar com a equipe de postos, aeroportos e fronteiras que estavam na entrada, que também, além de fazer a verificação e a permissão para a entrada no Brasil de produtos sujeitos à vigilância sanitária, tinha ali e tem ainda a missão de fazer a vigilância em saúde, uma competência que nós dividimos com o Ministério da Saúde, dentro da competência da vigilância em saúde. Sabemos muito bem que o vírus, um agente patológico, é além fronteira. E o que a gente consegue fazer eu diria que é uma peneira sanitária, da forma que a gente consiga retardar, às vezes, a entrada de um agente, para que a gente consiga preparar um pouco o país sobre as adversidades da entrada de um patógeno, de forma que reduza os danos da saúde pública. Então, diria que eu estava aqui como diretora substituta nesse período, onde nós enfrentamos, seja os desafios, especialmente ali, inicial, para discutir sobre os suprimentos, aí eu cito desde o álcool, né? A gente precisou fazer várias medidas regulatórias que a gente fez flexibilizações, mas sem abandonar, em momento algum, o que a gente poderia fazer para garantir os requisitos de qualidade e de eficiência dos produtos. Fazendo várias normativas temporárias e extraordinárias, lembrando dentro de uma competência que o país teve a lei para enfrentar, a Lei 13.979, de 20 de março de 2020, e que permitia a adoção de medidas extraordinárias e excepcionais. Então, dentro desse bojo, a gente tem que lembrar também que os servidores públicos devem atuar dentro das diretrizes legais, não nos é permitido trabalhar fora dessas diretrizes. Então, é importante também que a gente tenha uma Constituição no país, do arcabouço legal, que permita a nossa atuação. Eu queria colocar para vocês que dentro desse contexto, especialmente, a lei que mais baliza as nossas atuações, além da 9782, é a Lei 6360 de 1976. Ela vem tendo pequenas atualizações ao longo do tempo, mas ela é uma lei que permanece nos suas grandes diretrizes, ainda conforme aprovada em 1976. E na mesma linha, a gente ainda trabalha do ponto de vista das ações de fiscalização, que a Anvisa, por vezes, também tem que atuar, não só dentro do bojo da sua expertise técnica e científica, um trabalho muito de pesquisa, é preciso, por vezes, adotar o crachá do poder de polícia, que é dado para determinados cargos da Anvisa, especialmente para os especialistas em regulação sanitária, que é o bojo do concurso agora. São carreiras, essa é a carreira mais técnica dentro da agência, e também o poder de polícia é dado por lei ao técnico de regulação. E o grande norteador dessas ações fiscalizatórias, que são impulsionadas também por esse poder de polícia, é dado pela Lei 6437 de 1977. E muitas das nossas ações estão baseadas praticamente nessas leis que eu coloquei aqui. Lembrando que a gente atua aí na área de alimentos também, do ponto de vista da segurança alimentar, da avaliação de quais são os produtos que podem ser adicionados. Aí é uma mistura da nossa competência com a competência do Ministério da Agricultura. E dentro da competência de alimentos, a Anvisa, na avaliação da segurança alimentar, de produtos para segurança alimentar e de aditivos, o nosso norteador é um decreto-lei de 1969, decreto-lei 986. Nós temos ainda leis específicas dos produtos que nós trabalhamos, a lei de agrotóxico, a lei 7802, e que agora, ontem,
ontem não, antes de ontem, foi aprovada uma alteração fortemente dessa lei, mas que ainda não foi sancionada, onde a mudança retira competências da Anvisa, especialmente aí na reavaliação dos agrotóxicos, na qual a Anvisa hoje mantém um papel de liderança, e um produto que é avaliado pela Anvisa do ponto de vista de avaliação toxicológica, ele pode permanecer ou sair do mercado brasileiro. Em que pese a competência de um registro de agrotóxico ser do Ministério da Agricultura, ele é balizado por uma decisão da Anvisa e uma decisão do órgão do meio ambiente, que é responsabilizado pelo IBAMA. Então, agora a gente está num cenário de mudança de lei. Estamos aguardando aí os desfechos dessa mudança de lei, mas, por enquanto, é competência da Anvisa. O registro de agrotóxico é um ato complexo e depende de manifestação expressa do órgão da saúde, delegado à Anvisa, do órgão do meio ambiente, delegado ao IBAMA e do órgão da agricultura, que é o responsável pelo processo administrativo na concessão do registro de um agrotóxico, que é o Ministério da Agricultura. Eu queria colocar para vocês aqui um pouco também da minha experiência na Anvisa, e para que vocês, pensando em entrar na Anvisa, saiba que qualquer servidor da Anvisa pode chegar a qualquer carreira dentro da agência, inclusive a ser diretor. Eu entrei na agência no primeiro concurso da agência em 2005. Esse concurso foi praticamente onde entrou a base de formação dos servidores da Anvisa. A Anvisa foi formada em 1999, praticamente com a formação que nós chamamos aqui de quadro específico, são grandes servidores públicos também, que vieram de diversos órgãos para a formação da Anvisa, seja do Ministério da Saúde, seja do antigo INAMPS, seja da FUNASA, e esses servidores, na época, tomaram a decisão de serem lotados para a Anvisa. Nós chamamos carreira do quadro específico. Essa carreira é uma carreira muito antiga, que pese a gente tenha servidores, por exemplo, naquela época era farmacêutico, médico, biólogo, mas também nós temos aqui dessa carreira, mas praticamente já extinta, a gente tem datilógrafo, pessoas com atividades que hoje não seriam colocadas mais nas carreiras públicas. Na carreira de especialista de formação da Anvisa, essa carreira é em torno de 1.100 pessoas, e não só de especialista. Eu estou falando de especialistas, técnico administrativo, analista e técnico em regulação, que formam o quadro de formação da agência. O quadro específico, a cada vez que um colega do quadro específico aposenta, a vaga dele é extinta. Ela não é criada como nova vaga. Então, essas 50 vagas agora são vagas remanescentes da própria carreira de especialista, ou porque algum servidor saiu da agência por qualquer outro motivo, ou porque ele tenha sido ou porque ele aposentou. Então, o que a gente está brigando agora, brigando no bom sentido, é que as vagas do quadro específico seja modificada e se torne também vagas Anvisa. Hoje nós somos 30% a menos da força de trabalho de quando eu entrei. Então, nós já enfrentamos a pandemia com 30% a menos. A Anvisa, pelo dado do IPEA, pelo menos 24,2%, esse dado é antigo, esse dado é mais de 10 anos atrás, do PIB, passa pela Anvisa. Então, estou falando aí de serviços e produtos. De alguma forma, passa por alguma autorização ou por alguma regulação da Anvisa. O país cresceu do ponto de vista da atuação das empresas, especialmente a gente tem um mercado farmacêutico muito pujante. O Brasil está buscando a liderança para o 8º mercado farmacêutico mais importante do mundo, mas nós estamos entre o terceiro mercado farmacêutico mais importante de cosmético, somos um dos mercados mais importantes para a área de alimentos.
Então, isso, junto a essa importância de mercado, nós vivemos um momento de muita transformação do ponto de vista da inovação, seja inovação tecnológica ou inovação de novos produtos. Isso exige da Anvisa uma dedicação a mais e exige da Anvisa uma preparação a mais dos seus servidores para conseguir acompanhar os eixos do país, especialmente da inovação. Então, nesse sentido, a gente tem buscado ampliar o quadro de servidores da Anvisa muito além desse concurso. E a gente gostaria que esse concurso, se a gente conseguisse abrir mais vagas por meio das ações junto com o governo federal, esse concurso também pudesse ser ampliado para vagas que pudessem ser abertas, de forma que a gente tivesse aí um quadro de reserva, caso a gente tenha mais vagas aprovadas pelo governo federal. Eu diria que é muito importante também colocar para vocês, dentro dessa minha experiência na agência, nós servidores, hoje a agência está indo para o seu 25º aniversário, e nesse período nós construímos uma trajetória nacional e internacional. Por vezes, para algumas pessoas, a Anvisa apareceu na pandemia, mas hoje essa agência brasileira é motivo de orgulho, não só para nós servidores, mas especialmente para o país. Nós somos uma autoridade regulatória reconhecida pela Organização Pan-Americana da Saúde com mais alto nível de referência, qualificada como nível 4. Nós somos reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde como autoridade de referência para vacinas. Nós somos reconhecidos e como membros fundadores dos principais fóruns farmacêuticos e também de dispositivos médicos. Hoje, os servidores da Anvisa falam de igual para igual com outras autoridades do mundo, especialmente dos países mais ricos. Sentam na mesa para discussões técnicas, o Brasil é chamado para essas discussões, a posição do Brasil tem valor, e por vezes a gente não só trabalha no compartilhamento de informações, mas o Brasil hoje consegue fazer uma articulação do mundo no contexto da referência, na referência da sua atuação na área de regulação de produtos. Nós atuamos aqui como mais próximo dos entes da América, especialmente da América Latina, buscando sempre apoiar, temos uma articulação internacional muito forte, buscando sempre apoiar também os outros países. Participamos, somos membros e líderes de discussões no âmbito do Mercosul. O Brasil também, no âmbito de produtos para a saúde, alguns fóruns que a gente participa, o Brasil lidera os temas, somos um país reconhecido como membro do Sistema de Cooperação de Inspeção Farmacêutica, um seleto grupo. Isso significa que muitas inspeções farmacêuticas feitas pelo Brasil, eles são reconhecidos em outros países. A gente tem a facilidade de trocar informações com outros países por meio desse sistema de cooperação. A gente consegue emitir alertas rápidos para os outros países, os países também nos emitem alertas rápidos, de forma que nos favoreça uma medida rápida de tirada de um produto, caso a gente tenha um problema de qualidade no mercado. Todas essas conquistas nesses fóruns e dessas ações internacionais, nós só chegamos até aqui porque a gente tem um grupo de servidores coeso e responsável e liderando esse tema. Na mesa do Códex Alimentares, o Brasil coordena um tema hoje dentro do Códex Alimentares, especialmente pelos servidores da Gerência Geral de Alimentos. Então, o que eu queria colocar para vocês é que a carreira aqui é muito desafiante, ela é muito empolgadora, e eu me lembro, vou falar para vocês uma frase que eu tive no curso de formação, que uma chefe de gabinete colocou quando ela participou de uma aula de formação. Ela colocou para a gente nessa aula e falou assim: bem-vindo ao tatame. E eu fiquei refletindo aquele tema, né? Bem-vindo ao tatame. Vamos à luta? Não, mas eu diria que é uma luta do bem, é uma energia contagiante,
O servidor da Anvisa, a gente tem muita, com todas as adversidades que nós enfrentamos, nós temos muita oportunidade do ponto de vista do conhecimento. A Anvisa favorece curso de especialização, liberação para mestrado, para doutorado, oportunidade de fazer também intercâmbios com outros países. Eu diria que a gente tem uma gama de oportunidades se a gente quer desenvolver e crescer dentro da agência. Eu entrei como especialista, claro, eu fiquei como especialista, acho que 1 ano e pouco, e logo em seguida eu vim para o cargo de gestão. Eu passei por todos os cargos de gestão da agência. Eu fui coordenadora, eu fui gerente geral, eu fui superintendente, eu fui diretora adjunta, eu fui diretora substituta, e hoje estou como diretora sabatinada com mandato para dezembro de 2024. Certamente foram as oportunidades que aqui eu tive de trabalhar junto e trabalhar junto com servidores. Queria lembrar que nenhum gestor trabalha sozinho, nenhum gestor tem um projeto sozinho. Nós temos uma autonomia técnica respeitável. Os pareceres e as avaliações técnicas, por mais que a gente tenha um estribo nas regulamentações da Anvisa, cada vez mais arraigadas dentro de um processo de boas práticas regulatórias, dentro da transparência, dentro, inclusive, de avaliações de impacto regulatório, e às vezes parece anacrônico pensar em avaliação de impacto regulatório quando eu estou dizendo saúde, mas ainda assim, eu vou sempre ponderar a avaliação do impacto regulatório, ponderar todas as nossas decisões numa avaliação benefício-risco do que a gente está tratando, e também considerar as questões econômicas. Nunca as questões econômicas vão superar as questões relacionadas à saúde. O peso saúde é sempre maior. Mas é importante a gente entender que, a partir dos nossos atos, ao determinar o fechamento de um estabelecimento, a gente vai ter que lembrar ali de uma avaliação benefício-risco e também das discussões de impacto econômico. Por exemplo, nós coordenamos a parte de sangue, células e tecidos. Já a tomada de decisão se eu vou fechar ou não um banco de sangue, eu tenho que saber qual que é a assistência daquele banco de sangue para aquela cidade, para aquele estado, e qual que é a possibilidade de eu substituir. Porque, às vezes, ao fechar, eu posso matar mais pessoas ou colocar mais pessoas em risco do que fazer uma medida de acompanhamento e de monitoramento e de tentar que aquele banco de sangue supere as suas dificuldades e passe para um processo de conformidades. Então, por vezes, a vigilância sanitária também tem esse papel de não entrar só com o papel, no sentido de fazer os seus processos de interdições ou atuar friamente com o poder de polícia. Nesse poder de polícia tem que estar sempre ponderado uma avaliação de benefício-risco e sempre sustentado pelo interesse público, Então, quando tiver que tomar uma atuação mais forte, nós vamos tomar essa atuação mais forte, mas sempre sustentado num processo e, especialmente, dentro do princípio da transparência. O que norteia muito a atuação dentro da Anvisa é razoabilidade, proporcionalidade, transparência, e que a gente consiga, a partir dessas ações, é o que nos coloca nas melhores posições. Então, hoje, de todos os fóruns que nós participamos, de todas as conquistas que nós tivemos até aqui, foi porque essa agência trabalhou estribada nas posições técnicas e na formação dos seus servidores. Então, eu queria dizer para vocês que eu espero muito que cada um faça todos os esforços para estar aqui dentro e que contribua, sim, com a formação da vigilância sanitária e que sejam os próximos líderes. Praticamente todos os nossos gestores são servidores da agência. Eu diria que não possa haver um servidor externo, mas ou nós temos servidores da agência ou temos outros servidores públicos que compõem a agência. Raramente, hoje é raramente, nós temos pessoas externas ao ambiente que não seja da agência, que não seja dessa formação pública.
e certamente isso mostra a qualificação dos nossos servidores. Por vezes, é possível ver nossos servidores dentro dessa missão enfrentando dificuldades, que é importante, seja em debates públicos, seja enfrentando os debates dentro do Congresso Nacional, também é papel do servidor da Anvisa fazer as discussões no âmbito do parlamento, para que a gente consiga também colaborar com o país no aprimoramento legislativo. Ou vamos para situações de intermediar reuniões, intermediar conflitos, e o que eu digo que sempre nessas mesas que você entra para intermediar conflito, você tem que, além de trabalhar respeitando as diferenças e respeitando as diferentes opiniões, por mais hards e difíceis que elas sejam, mas você abre sempre o diálogo e tenta buscar o equilíbrio. Eu tenho muita honra de ser servidora dessa agência. Tenho dito que nós temos oportunidade de crescimento. Eu vim de escola pública, a minha formação é praticamente toda escola pública. Também me formei em universidade pública, trilhei o meu caminho dentro da carreira pública. Quando eu cheguei na Anvisa, eu sempre trabalhei na assistência antes, era servidora do Estado de Minas, trabalhando mais na ponta, em hospitais e na assistência. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, eu não sei trabalhar com papel. Então, mas quanto que a gente contribui, interfere diretamente na vida das pessoas, vocês não têm ideia. E como isso nos dá uma responsabilidade maior. Eu me lembrava, eu não liberava mais os exames da UTI, mas eu impactava na vida de milhões de pessoas. Então, eu diria para vocês, assim, a mensagem que eu deixo é, se vocês já estavam animados, se tornem mais animados. Se tornem mais confiantes. A gente precisa de uma agência plural, diversa, e eu espero realmente que vocês atuem com afinco e possam estar aqui na agência, nos ajudando a construir uma vigilância melhor, um país melhor. E eu queria deixar para vocês, eu acho que não era uma fala mais extensa, deixar inclusive aberto para o debate, mas a minha torcida e a minha admiração por quem faz faz acontecer de forma diferente. Não dá para a gente sentar e esperar que as mudanças venham só do outro. Não dá para a gente esperar que a gente precisa só de um Estado para fazer o país acontecer. E eu acho que quem escolhe a carreira pública tem essa missão ainda maior. É um grande legado. Temos, do ponto de vista, eu queria deixar isso bem claro, que do ponto de vista de mercado, nós temos um salário bom, justo, não sei, até quando a gente olha assim, perto do mercado privado, de pessoas que estariam em mesmas posições. Mas o nosso salário é um salário digno também. E ele também é fonte motivadora. E ele é uma fonte também que nos faz buscar e alcançar outros patamares. Então, eu acho que eu já falei demais e o que eu queria dizer para vocês eu vou finalizar aí com... Eu sou mineira, tá, gente? Talvez já tenha dado para perceber nesse meu jeito de falar, mas eu queria... Eu sempre penso, queria finalizar aí que quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. Então, eu acho que a hora é agora, vocês podem, vocês são capazes, vocês são diferentes. E eu espero muito estar ao lado de vocês aqui na Anvisa. Muito obrigada. Nossa, deixa eu ver se eu consegui abrir. Viu? Não? Estão me ouvindo? Ah, aqui continua fechado. Doutora Meiruzi, muito obrigada. Tem aqui o pessoal comentando dos meus olhos marejados o tempo inteiro aqui na sua fala, porque, bom, eu trabalho indiretamente com a Anvisa, ou às vezes diretamente por meio do projeto Hospitais Sentinela desde 2005, né?
Então, eu acompanhei aí a chegada dessa turma toda, até estar dentro da Anvisa, né? Então, testemunhar de perto todo esse comprometimento, toda a dificuldade da gente tentar fazer as coisas com poucas pessoas, né? Muita gente virando noite para conseguir entregar, né? Principalmente na pandemia, eu brincava que era hospital de porta aberta, vão chegando as urgências e a gente tendo que dar conta, né? Operar o paciente, pôr ele para fora bem. É, então, assim, é por isso essa motivação desse projeto que eu te chamo de madrinha, assim, por ter nos dado essa força e depois dessa aula, então, né, tá aqui todo mundo agradecendo muito, já tem gente com a mão levantada, são muitos agradecimentos, porque agora, assim, todo mundo falando, não, se eu estava motivado agora, então, eu não tenho dúvida, né, e a gente vai ter uma pausa entre dezembro e janeiro de aulas, mas nós vamos ter que continuar com conteúdos, nós vamos continuar entregando que sejam vídeos curtos, para não, né, tirar a motivação de quem vai estar ali ainda ralando nesse mês aí que a gente vai ficar parado, mas a gente retoma em janeiro até o dia do concurso, para ajudar, para ver tema de redação, para discutir até como escrever, né? Então, muito obrigada mesmo, compartilhar a sua trajetória, é inspiradora, né? Então, para quem aqui está falando, poxa, eu estou vindo lá do interior, né? Eu estudei escola pública, o esforço é que vai valer a pena, né? E teve uma pessoa que me escreveu no Instagram, muito preocupada porque ela quer estar entre os 50. E nos anos de terapia, especificamente nesse último ano, eu tenho aprendido muito sobre a gente faz a nossa parte, porque a do outro a gente não controla, né? Então, nós vamos fazer a nossa parte aqui, todo mundo vai estudar, todo mundo vai se dedicar, e as chances aumentam muito de chegar entre esses 50 e que a gente espere que sejam muito mais, né? Porque a agência precisa, como você disse. Eu não vou falar também muito mais, vou abrir aqui, tem já 3 mãozinhas levantadas, nós ficamos aí em torno de 80 pessoas todo o tempo, né, para um dia como hoje, aqui é feriado no DF, né, nós estamos aqui fazendo, tem muita gente emendou, quem tá com a primeira, eu não estou conseguindo ver ainda, não apareceu aqui para mim, tá, Lilian, por favor. Lilian, você está nos ouvindo? Eu vou passar para a Nayara, Oi, então, Elaine, enquanto a tudo Lilian... bem? Conseguiu. Desculpa, eu coloquei errado. Elaine, desculpa, eu coloquei errado aqui. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Nayara, por favor. Oi, consegue me ouvir? Boa noite. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Elaine mais uma vez por uma oportunidade incrível de colocar a gente tão próximo, perto de pessoas tão inspiradoras. E aí já emendo a minha fala para a doutora Meiruzi, que foi, assim, sensacional. Eu sou do setor regulado, trabalho do outro lado de vocês. E, assim, é incrível ver que um quadro de 30% menor de servidores, o quanto de conhecimento já foi agregado e o tanto que a agência já evoluiu, que a gente percebe pelas regulações, assim, fiquei assim, que às vezes a gente pensa... Tinha me Opa, mutado. fechou seu microfone, Nayara. Isso. Eu vi, voltou. Tantas legislações foram atualizadas, tanto conhecimento se buscou que às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, tá muito para quem está do outro lado, mas me deu um sentimento muito de orgulho, assim. Eu acho que vocês têm que serem muito parabenizados por todo o trabalho que é colocado, por tudo que é entregue para a gente como sociedade como um todo. Então, queria aproveitar mais só para agradecer, que é uma oportunidade com certeza incrível. Também fiquei emocionada assim em muita parte do diálogo. E parabéns, doutora Meruz, pelo trabalho. Dou meus parabéns a você, mas que seja para todos os servidores. Foi assim incrível, e é incrível o que vocês entregam todos os dias assim para a gente. Muito obrigada.
Quer comentar, doutora Meruzi? Assim como a Nayara, tem um monte de gente do setor regulado querendo estar do lado de cá, viu? Tem um monte de gente do setor regulado fazendo curso. E é muito importante, adorei, então, essa oportunidade, porque a gente tem que lembrar que a regulação não é feita sozinho. Nós temos que trabalhar discutindo bastante e envolver os diferentes atores. E, muitas vezes, esse ator é o setor regulado, que tem conhecimentos, às vezes, específicos de temas que nós não temos aqui do lado de cá. Então, por isso que eu prezo cada vez mais para o debate, um debate com os diferentes, quando a gente está tratando o setor regulado. Quando a gente está tratando de regulamentação que vai atingir diretamente o setor regulado. Então, o setor regulado também tem um papel importante no crescimento da Anvisa. Queria lembrar que o mercado farmacêutico brasileiro cresceu muito após a criação da Anvisa. As indústrias brasileiras cresceram em patamar de produção, de qualidade e também de novos medicamentos no desenvolvimento de P&D a partir das regulamentações da Anvisa. A Anvisa, hoje, as regulamentações têm uma convergência internacional muito forte, cada vez mais um produto é global, mesmo que a gente tenha alguns produtos desenvolvidos para as nossas necessidades, mas o conceito de qualquer produto hoje é um conceito global. Então, as nossas regulamentações, além de estarem muito alinhadas às diretrizes técnicas internacionais, nas quais nós estamos na mesa, ela também está alinhada às considerações do que o regulado tem sobre a matéria, e aí a gente buscando sempre o equilíbrio. E eu queria dizer para quem é do interior que eu também sou de um interior muito pequeno, sou do Vale de Jequitinhonha, e certamente as oportunidades, às vezes, podem chegar de forma diferenciada e, às vezes, menor para quem está mais no extremo. Mas elas também chegam. E a gente também tem que fazer com que elas aconteçam. É isso aí. Aline? Boa noite. Aline, consegue nos ouvir? Pronto. Tá me ouvindo agora? Sim. Boa noite, obrigada. Obrigada, Meruzi. Eu tive o prazer de encontrar com ela semana passada, de dar um abraço. E eu só queria agradecer pela sua fala, dizer que vocês duas, né, nos inspiram demais. E durante a pandemia a gente pôde enxergar o quão grande é a vigilância sanitária e o quão importante ela é, né? Porque nós que somos da área de saúde, nós já tínhamos uma noção disso, mas a população viu o papel da vigilância sanitária durante essa pandemia. Mas, acima de tudo, eu pude compreender melhor por que algumas vezes eu falava, mas a vigilância sanitária não está vendo isso? Mas é porque é pouca gente. Eu vejo muito, a maior reclamação de vocês é dizer que é pouca gente para muita coisa. Para muita coisa que tem que ser visto, muita coisa que tem que ser feita. Mas dizer que a aula foi incrível, eu ouviria por mais 2 horas você falando aí sobre a agência e agradecer mesmo. Não vou falar mais não para não chorar, e essa aula é gravada. E eu sou chorona igual a Elaine. Aí vai sair eu e a Elaine chorando no YouTube. Não vai ficar legal, né? Aline, obrigada. Eu queria fazer esse comentário, assim, né? Porque a doutora Meruzi falou muito do trabalho da Anvisa e falou do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente tem que lembrar do papel, né, também do fortalecimento que precisa acontecer em estados e municípios nas vigilâncias sanitárias locais. Muitas vezes, essas vigilâncias locais, né, elas não são também olhadas com carinho para receber as pessoas certas nos momentos certos. Em hospital, o que eu posso dizer das minhas experiências aí com mais de 40 hospitais públicos no Brasil, é que muitas vezes as vigilâncias epidemiológicas e a gerência de risco e tudo mais recebem pessoas, entre aspas, problema para o hospital, e não com o olhar mesmo de que aquela área é uma área importante. Então,
a Anvisa, nesse período, né, que as pessoas passaram a conhecer mais, elas puderam entender mais isso, inclusive os gestores locais, né, para fazer esse fortalecimento. Então, a gente espera que assim seja, não só com os concursos, no concurso nacional, mas os concursos também locais aconteçam, né, e tenhamos servidores para trabalhar no sistema nacional como um todo, né, para a vigilância sanitária chegar a cada, né, pedacinho desse país. Mais alguém está de mão levantada? Acho que é a Aline. Alguém quer fazer algum comentário? Não, todos tímidos. Bom, tem duas mãos levantadas de novo. Aline e Lilian, é isso mesmo? Ou é da anterior? Que aqui também está devagar. Chove no DF, gente. A internet já não funciona direito. A minha aqui está devagar hoje. Bom, Carla quer fazer algum comentário? Não? Então, eu vou agradecer imensamente mais uma vez, doutora Meiruzi, pela sua disponibilidade. Mais uma vez, eu vou reiterar a sua generosidade de ter comprado a ideia desse projeto, né, que a doida aqui ia fazer todo sozinha. E aí você, não, peraí, eu te convidei para vir falar com a gente. Não, peraí, que vai ter mais gente dando aula nesse projeto. E agora a gente tem assim, eu estou com dificuldade de colocar todo mundo na agenda, porque a gente faz uma vez por semana, ao longo de várias semanas. Já tem gente para depois do carnaval, todos. Servidores da Anvisa conosco, né? Tá tendo muito comentário aqui no chat, te agradecendo, cada comentário lindo, eu vou depois deixar para você ler com calma, né? Ver, né, todo esse agradecimento, os comentários aqui lindos que o pessoal está fazendo sobre a emoção de estar aqui nessa aula, né? E a Rosineia parece que quer fazer uma pergunta. Rosineia, então vamos, para poder a gente liberar a doutora Meiruzi. Só contar uma coisa para vocês, amanhã eu tenho de call e eu estou aqui na Anvisa ainda estudando a matéria de amanhã. Amanhã tem uma de call pública de um tema muito importante, do ponto de vista do interesse da saúde pública, social. A gente vai debater sobre os dispositivos eletrônicos para fumar. É um tema de interesse muito da sociedade, eu estou aqui agora também estudando a matéria de amanhã. Então, na Anvisa você estuda o tempo inteiro, porque a gente já saiu há muito tempo daquele jargão que dizia que a vigilância sanitária era teto, parede e chão. Então, quem trabalha na vigilância sanitária é um eterno estudante. É isso mesmo, e esse tema tá o pessoal aqui lembrando, né, que é tema quente, então nós vamos ficar ligados na de call de amanhã. Então, para te liberar para esse estudo, é uma pergunta da Rosineia, que aí eu vou deixar que você responda, né, que queria saber se a Anvisa tem cargo de auditor interno. Na Anvisa nós temos são três organizações que estão dentro da agência. Queria lembrar que nós temos aqui, dentro da conformação da diretoria colegiada, né, nós somos 5 diretores, um dos 5 diretores é indicado como presidente da agência. Nessa questão, o presidente da agência, ele fica praticamente, ele representa a agência, especialmente externamente, é o ordenador de despesa, né? Na verdade, quem é o ordenador de despesa é a atribuição do diretor-presidente, e ligado ao diretor-presidente, a gente tem praticamente as áreas de gestão da agência. E tem o organismo diretoria colegiada. Né? Aqui na agência nós somos 4 diretorias mais finalísticas. Eu sou diretora que supervisiona a 2ª diretoria da agência, que é ligada à minha atuação mais direta, né? A área de medicamentos, alimentos, pesquisa clínica, vacinas, sangue, células, tecidos, terapias avançadas, radiofármacos, por aí. E dentro
da diretoria colegiada, a gente diz que tem um órgão, tem 3 órgãos volantes, que é a corregedoria, a auditoria, 3 não, a ouvidoria e a Procuradoria Federal junto à Anvisa. A Anvisa tem, dentro daqui, os procuradores da AGU, que praticamente, dentro deles, acho que tem até um professor aqui com vocês, o Malê, que é o procurador federal, não sei se já deu aula, ou se vai dar aula, ou se vai participar do tema. Ele é um procurador federal, que é membro da carreira da AGU, que atua dentro da agência. Qual que é o papel da Procuradoria? O papel da Procuradoria, muitas vezes, inclusive, é assessorar a diretoria colegiada do ponto de vista da assistência jurídica, seja nas ações da agência, nas regulamentações e nas discussões junto com o Judiciário e o Ministério Público. E a auditoria da Anvisa, ela faz a auditoria interna da Anvisa, é uma equipe também composta por servidores da Anvisa. O auditor pode ser da Anvisa, mas ele tem que ter toda uma carreira de auditor, né? Ou ele pode ser externo. Agora, no momento, nós temos um auditor que é da Anvisa, mas recentemente a gente teve um auditor que era da CGU, que estava no cargo de auditor. Eles são responsáveis por fazer a auditoria, as auditorias o programa de auditoria é aprovado pela diretoria colegiada, e eles fazem auditorias independentes das unidades da Anvisa, e essas avaliações são enviadas também para os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União. Fora isso, nós passamos pela auditoria do Tribunal de Contas da União, por vezes eles vêm nos auditar, e também pela própria CGU, Ministério Público, que também são agentes de controle externos. A ouvidoria, lembrar que pela nova lei das agências, a ouvidoria é um cargo indicado pelo presidente da República, também sabatinado pelo Senado Federal, tem mandato, e vem para a Anvisa um agente externo, pode até o momento a gente teve uma servidora que foi indicada pelo presidente da República como ouvidora, mas no momento, inclusive, esse cargo está em aberto. Nós temos hoje uma ouvidora substituta, porque enquanto não vem uma indicação sabatinada, fica um substituto, e por meio da ouvidoria também a gente recebe todas as reclamações ou também denúncias, e que pode motivar auditorias e atuação. Queria lembrar que a carreira de especialista, ela se assemelha um pouco à carreira de auditor, porque nada mais do que nós fazemos é uma verificação no miúdo, a gente faz uma verificação de conformidades. Há até uma discussão para que, do ponto de vista das entidades aí que trabalham com os servidores públicos, para que a gente nós somos reconhecidos como carreira de Estado, mas que sejamos reconhecidos como carreira de auditores. Como os servidores que têm cargo semelhante nosso, que são os auditores do Ministério da Agricultura. Mas o nosso trabalho se assemelha muito com o trabalho de um auditor. Muito obrigada, doutora Meiruzzi. Tem mais uma mão levantada, eu não consigo ver, porque você está com um númerozinho como seu nome. Então, por favor, se identifique e faça a sua pergunta. Agora a última, tá, pessoal? Muitas e muitas mensagens aqui, viu, doutora Meiruzzi, falando, inclusive, depois eu leio aqui essa mensagem enquanto você faz a pergunta. Pode fazer. Boa noite, Elaine, boa noite, grupo, boa noite, Meiruzzi. Eu sou Cristiane Soares. Estou sempre ali na agência tentando entender, tentando aprender. Já trabalho com vigilância há muitos e muitos anos. E, mais uma vez, a gente vê... essa semana eu tive na agência também, vendo o trabalho da Farmacopeia, um trabalho incrível que é feito. O trabalho... Na semana passada foi apresentado o Manual de Cadifa, que foi um trabalho incrível também.
E amanhã a Meiruzi e toda a DICOL tem um trabalho incrível que é discutir o tema de cigarro eletrônico. Então, eu desejo que vocês tenham ânimo para a regulamentação e que vocês se mantenham na vanguarda da regulamentação, como vocês já fizeram em tantos outros temas, onde hoje a Anvisa é reconhecida mundialmente como uma agência de grande qualidade, comparada às outras agências de grandes potências. Então, parabéns, Meiruzi, por todo o trabalho que vocês têm feito na GGMed, na segunda diretoria. E, Elaine, mais uma vez, parabéns para você pelo projeto, que é incrível essa aproximação do setor regulado com o agente regulador. Então, é só agradecer e desejar ânimo para todos vocês. Obrigada. E boa noite, bons estudos. Obrigada, Cristina. Eu vou encerrar a minha fala, né? E aqui, só lendo um comentário, viu, doutora Meiruzi, falando o seguinte: que será um grande prazer participar. Primeiro, te chamo de gigante, né? Falando, me incluindo aí nessa história de duas gigantes nos dando apoio. E será um grande prazer participar deste concurso, seja qual for o resultado. Com certeza estou sendo impactada durante essas aulas, e todos os outros aqui corroboram com isso. Então, com essas palavras, né, da Leila, eu te agradeço e passo a palavra para suas considerações finais. Gente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar com vocês. Não é uma aula, eu até falei com a doutora Elaine, é um bate-papo, até para que a gente não atrapalhe a boa condução do concurso e não macule, né? Então, assim, na verdade, era um bate-papo, e que eu me coloquei no lugar das pessoas que iriam fazer a prova da Anvisa. Eu fiz a prova da Anvisa ainda com muitas incertezas. Eu vou contar para vocês que eu saí de ônibus de Belo Horizonte, eu trabalhei até as 22 horas no sábado, peguei um ônibus em Belo Horizonte, vim junto com um colega, e quando eu fui fazer a prova, a gente fez a prova aonde foi a prova, aonde que eu fiz foi na UDF, aqui em Brasília, e eu vi as pessoas falando dos temas, e eu falava assim, meu Deus, eu não posso ser normal, para que eu vim para cá? Eu vou voltar, vou ter plantão de novo na segunda-feira de manhã, eu vou pegar outro ônibus para voltar para Belo Horizonte, mas eu vim também muito para apoiar no meu amigo, e eu vendo as pessoas aguerridas no tema. E eu vou falar para vocês que quando eu comecei a fazer a prova, eu falei assim, gente, essa prova parece que é para mim. Quando eu vi o tema da prova, na minha redação à época, foi exatamente a parte de gerenciamento de resíduos sólidos. E eu estava trabalhando com isso para implementar dentro do hospital. Eu falei, gente, meu Deus, essa prova parece para mim. E aí eu saí da prova, saí da prova vendo as pessoas comentando, eu falei assim, não é possível, eu acho que eu fiz outra prova. Eu voltei no ônibus, as pessoas comentando, querendo olhar a prova, eu falei, gente, pelo amor de Deus, a minha prova é a última prova que alguém pode olhar, porque ela não tem a menor condição de ser uma prova de referência. Então, o que eu queria dizer para vocês era que continuem acreditando. E muitas vezes, no nosso trabalho, a gente está aprendendo. Às vezes vocês falam, mas eu não tive condições de rever tal matéria. Às vezes, na execução do dia a dia, você está aprendendo e você está estudando. Continuam fazendo o que vocês fazem com afinco. Obrigada por vocês estarem aqui me escutando. E mais uma vez, eu finalizo. Espero vocês aqui do outro lado. A gente precisa fortalecer essa agência. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E que a gente tenha a sabedoria de pesar sempre avaliação benefício-risco e lembrando que a gente atua para pessoas. Para pessoas, é isso. Muito obrigada. Eu diria um grande beijo no coração. Tchau para vocês. Obrigada, e que, né, todos os anjos estejam iluminando vocês, que o tema é quente, é difícil também. Obrigada mais uma vez. Parabéns por todo o trabalho e obrigada por toda a referência, por estar aqui. Obrigada. Valeu. Obrigada.